Pessoal, como nós temos aqui ó, uma equação do segundo grau incompleta, ou seja, o b, nesse caso aqui, ele vale zero, a melhor maneira para esse caso aqui é fazer o seguinte, ó. Vamos passar esse menos 12 aqui, ó, lá para o lado direito, ele passa com o sinal positivo. Aí nós vamos ter o seguinte, ó. Vamos ficar, então, com o 3x ao quadrado é igual ao 12 positivo, beleza? Agora, repara o seguinte, ó. Esse 3 está multiplicando, então ele desce dividindo. Então, nós vamos ter o x ao quadrado é igual a 12 dividido pelo 3, ou seja, o 4. Agora, esse quadrado aqui, pessoal, ele vai lá para o outro lado, extraindo a raiz quadrada, no caso do 4. Mas lembra que aqui na frente nós temos que colocar o mais ou menos para ficar, então, com duas raízes, tá? Então, nós vamos ter aqui o x, ó, valendo, olha só, mais ou menos, raiz quadrada de 4, o resultado é 2. Beleza? Então, pessoal, o que nós temos aqui, então, é um conjunto solução formado por duas raízes. Uma delas vale 2 positivo e a outra vale 2 negativo, ok? Então, bem mais tranquilo, né, pessoal, do que ficar utilizando a fórmula de Bhaskara para encontrar a solução dessa equação aí. Se ela está no formato incompleto, pessoal, é muito mais simples fazer dessa maneira aí e nós encontramos aí as duas soluções que são as raízes da equação do segundo grau. Beleza? Vem comigo aqui. Então, desce comigo aqui, ó, e vamos para o item B. Repara o seguinte, pessoal, aqui nós temos dois termos aparecendo, tá? Olha só, o que acontece? É uma equação do segundo grau, tudo bem? E o coeficiente do x ao quadrado, nesse caso, está sendo representado pelo número 1. Enquanto que o coeficiente do x aqui, ó, ele vale 5, ou seja, o coeficiente b ele vale 5, e o termo independente aqui ele não está aparecendo, ou seja, o c ele vale 0. Então, nesse caso aqui, pessoal, nós também temos uma equação do segundo grau no formato incompleto. A melhor coisa a fazer é o seguinte, eu só vou copiar ela aqui novamente, e nós vamos ter o seguinte, ó. Repara o seguinte, nós temos aqui dois termos, e o x, pessoal, ele aparece nos dois termos. O que a gente pode fazer? Ó? Vamos colocar o x em evidência. Tá? Pensa o seguinte, x vezes quanto que resulta x ao quadrado? X vezes o x. Agora, x vezes quanto que resulta 5x? X vezes o 5. Nós vamos ter isso aqui igual a 0, ok? Pessoal, agora é o seguinte, nós chegamos nessa equação composta aí de dois fatores. Um deles vale x e o outro vale x mais 5. Repara o seguinte, na multiplicação desses dois fatores, o resultado deu 0. Agora preste atenção no seguinte, quando nós tivermos a multiplicação de dois ou mais fatores e o resultado dando 0, o que acontece? No mínimo, um desses fatores aí é igual a 0, ok? Vem comigo aqui. Então, pessoal, como eu falei, né, se nós temos a multiplicação aqui ó, do x pelo x mais 5 e o resultado é 0, o que significa? Ou esse x aqui ó, ele é igual a 0, ou esse x mais 5 é igual a 0. Porque 0 vezes qualquer valor, o resultado é 0. Beleza? Então, partindo dessa ideia, nós vamos ter o seguinte, ó, ou o x, então, ele é igual a 0, tá? Ou o x mais 5 é igual a 0. Nesse caso aqui, ó, nós já encontramos aqui uma raiz. Ou o x vale 0, e agora quanto é que vale o x aqui? Ó? Vamos passar esse mais 5 lá para o lado esquerdo, ele passa subtraindo, e nós vamos ter então que o x é igual a menos o 5. Então, encontramos aqui a segunda raiz, tá? Então, para essa equação do segundo grau, o conjunto solução, ele é formado pelas raízes 0 e menos o 5, beleza? Agora, pessoal, vem comigo aqui, ó, e no item C nós temos uma equação do segundo grau aqui, agora sim, no formato completo. Repara o seguinte, ó, nós temos aqui o coeficiente do x ao quadrado sendo representado pelo valor 1, ou seja, o a vale 1, o b é o coeficiente do x, que nesse caso é o menos 1 que está na frente do x,
então b vale menos 1. E o c é o termo independente, que nesse caso vale o menos 6. Beleza? Pessoal, olha só. A equação do segundo grau pode ser, então, encontrada as suas soluções utilizando a Bhaskara. Qual é a forma de Bhaskara mesmo? Olha só. É o menos o b mais ou menos raiz quadrada. Olha só. B ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c. Tudo bem? Tudo isso daqui é dividido por 2 vezes o a. Como nós temos ali, pessoal, os coeficientes a, b e c, nós vamos substituir esses coeficientes aí na fórmula de Bhaskara e nós encontraremos assim as duas raízes dessa equação do segundo grau. Beleza? Vem aqui, ó. Então, pessoal, substituindo, nós vamos ter o seguinte. Olha só. O b, ele vale menos 1. Só que nós temos aqui, ó, o menos b, ou seja, menos. Com menos 1, nós ficamos 1 positivo. Mais ou menos, tá? Raiz quadrada, b ao quadrado. Como b aqui, ó, ele vale menos 1, então é o menos 1 elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale menos o 6. Vamos colocar aqui menos o 6. Vamos fechar aqui a raiz, aumentar aqui a divisão. Tudo dividido por 2a, ou seja, 2 vezes 1, 2. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, o x, então, é igual, olha só, 1 mais ou menos, vamos passar um traço aqui, ó, dividido pelo 2. Aí nós vamos ter aqui a raiz quadrada, olha só, menos 1 ao quadrado, o resultado é 1. Agora, menos 4 vezes 1, isso aqui dá menos 4, e o menos 4 vezes o menos 6, nós vamos ficar com 24 positivo. Beleza? Fechamos a raiz e nós vamos ter o seguinte, ó. O x, então, ele é igual a 1 mais ou menos dividido pelo valor 2. Agora, olha só, 1 mais 24, nós vamos ter aqui 25. E raiz quadrada de 25, nós sabemos que o resultado é 5. Agora, o que acontece? Nós vamos encontrar aqui duas soluções. Vamos chamar, por exemplo, aqui, ó, de x1 e x2. Tá? Tem muitos alunos que chamam x' e x duas linhas. Isso aí tanto faz, tá? Agora, olha só. 1 mais o 5, nós vamos ter o 6. Dividido por 2, 3. Agora, utilizando o sinal negativo. 1 menos o 5, vamos ficar com menos o 4, dividido por 2, menos o 2. Então, dessa forma aqui, pessoal, nós chegamos ao conjunto solução para essa equação do segundo grau, que é formado pelos elementos 3 e menos o 2, que são as duas raízes, ou seja, as soluções dessa equação aqui. Ok?